Boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre voluntariado. Segundo definição das Nações Unidas, voluntário é o cidadão ou cidadã que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, pelo bem-estar social e outros campos. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto, consultor e comunicador. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é graduado em Ciências Sociais, com ênfase em Sociologia e Gestão Pública, com passagens por várias instituições financeiras, indo de contínuo a superintendente. Na Prefeitura de Porto Alegre, é o coordenador da Unidade de Fomento a Feiras e Briques. Bem-vindo ao programa Pelicioli. Muito boa tarde, Zimmermann. Muito boa tarde, Martina. É um prazer estar aqui com vocês, revê-los novamente, e para tratarmos de um tema tão recorrente como esse e muito significativo para mim pessoalmente. Mas, Pelicioli, como já é de praxe do programa, a gente quer começar conhecendo quem é o Pelicioli, né? Então, eu te faço a seguinte pergunta. Quem é Oscar Luiz Pelicioli? Qual as tuas origens e qual a tua trajetória de vida? Perfeito. Oscar Luiz Pelicioli primeiramente, é um produtor rural, orgânico, há mais de 40 anos. Comecei minha vida muito cedo, ajudando meus pais na produção primária. E, na época do quartel, minha arma de cavalaria, como tu também és militar, cavalaria, terceiro RCGD ali no Partenon. E após aquilo ali, meu pai disse, agora está na hora de trabalhar, guria. E eu consegui acessar o Banco Sul Brasileiro na oportunidade e fiz a minha carreira bancária por 25 anos. Chegou um tempo que eu disse, não é isso mais que eu quero. Então, vamos colocar alguma coisa... Porque eu sempre trabalhei com o setor primário, né? Onde eu desempenho a atividade hoje na secretaria, que depois eu vou comentar. Então, comecei a fazer algumas coisas e surgiu outras oportunidades para entrar na política. E entrando na política, isso é também como se fosse uma cachaça, né? Tu acaba entrando e não sabe, limita um período para sair e acaba não saindo. E ainda estou aqui. Bom, entrei na secretaria, no DEMAB, Departamento Municipal de Habitação, onde conheci toda a cidade, trabalhava nas relações comunitárias, então todas essas vilas periféricas de Porto Alegre, lideranças, a gente é obrigado a conhecer para a promoção do bem social. É ali que depois nós vamos tratar do nosso tempo, que eu comecei a notar pessoas voluntárias, se doar um pouco para a comunidade. E aquilo me deixou um pontinho de interrogação. Mas como fazer em tempo de trabalho, né? Saindo depois do DEMAB, eu fui ser subprefeito, porque Porto Alegre, nas 17 regiões de orçamento participativo, elas têm 17 subprefeituras, né? Então, lá vai o Oscar para a subprefeitura, maior subprefeitura de Porto Alegre, que é Restinga, Extremo Sul, onde temos lá 8 bairros que fazem a região do Belém Novo. E ali, graças à orientação que tu conhecesse muito bem, o prezado e finado César Busato, que inventou a governança solidária local, deu muito apoio para o orçamento participativo, ele me imbuiu de ser responsável pelaquela região. E ali foi o meu crescimento profissional, Zimmermann e Martina. Porque ali tu milita com a liderança, com os delegados de orçamento participativo, a comunidade. Tu vê aquela comunidade carente, principalmente da periferia. E tu acaba tendo um apreço, admiração pelas pessoas. Claro que tem muito falcatrua, muitas pessoas que querem se aproveitar da ocasião, mas ali foi um divisor de águas na minha vida. Bom, politicamente, temos direita, temos centro, temos esquerda, e eu comecei a colocar todo mundo na mesa. E disse, cada um de nós tem a nossa ideologia, mas nós estamos aqui, tanto o governo como a sociedade civil organizada,
para poder ver o que é melhor para as comunidades, os projetos sociais. Então, eu acho que nessa oportunidade nós temos que nos dar as mãos e tentar ver o melhor para a comunidade. Bom, o meu êxito, juntamente com outros colegas, porque no caso do voluntariado também, ninguém faz nada sozinho, né? Juntamente com outros parceiros de governo e com a sociedade civil organizada, nós colocamos a Restinga o Extremo Sul em evidência, até um dia que o secretário me chamou e perguntou para mim o que eu estava fazendo. Eu, com receio de alguma crítica, e pensava, o que será que eu estou fazendo de errado? Não, meu filho, o que está fazendo de certo que tu não consegue me trazer problemas nenhum? Eu disse, olha, aquilo que o senhor nos ensinou, que é fazer a governança solidária local. Trazer a comunidade, o centro do governo, e tentar equalizar, tu sabe muito bem, com o mecanismo que nós temos nas regiões, com a infraestrutura da prefeitura, tentar equacionar os problemas. Deu tão certo que ele me convidou aí para ser o gerente do orçamento participativo da cidade. Então, eu tive muita honra em estar à frente desse processo, onde minimiza desigualdades, que ensina as pessoas a reivindicar aquilo que é plausível para a sua região. Porque essa ação compartilhada do dividir tarefas e responsabilidades nos levou para o livro do Banco Mundial. Lá, se você abre o livro, diz a prática mais democrática que nós temos no mundo é o orçamento participativo da cidade de Porto Alegre, onde os seus cidadãos, juntamente com o poder público, ele consegue, vamos dizer assim, solucionar seus problemas. Então, foi uma grande honra para mim, nesses 4 anos. Em seguida, veio um novo governo em Porto Alegre, a qual o prefeito Marquesan implementou outras medidas, né? E nós conseguimos avançar em muitas, em outras não, mas em seguida fui convidado para fazer parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico na área. Não tínhamos o turismo. E lá conheci essa moça, Martina, que era a minha colega, que me ajudou muito em resolver os problemas de contratos que nós fazíamos com a prefeitura e com a sociedade civil, principalmente com a Emater, né, Martina? É, verdade. E lá a gente começou a se aproximar mais da área rural, que era o meu ofício. Tivemos muitos avanços, muitos avanços. A zona rural de Porto Alegre é muito significativa. Tive no grupo que foi a Pacto, na cidade de Milão, trazer o Pacto de Milão para Porto Alegre, com mais 3 mulheres formidáveis. O prefeito, na oportunidade, era o Fortunati. Nos chancelou a representatividade. Apresentamos um projeto para o Extremo Sul, que era um projeto sustentável. E o prefeito, na oportunidade, disse, para um pouquinho, vocês têm muita coisa em comum com Milão. Vamos assinar e vocês vão passar a ser a cidade signatária do Pacto de Milão. Voltamos para Porto Alegre, depois de apresentar o nosso projeto de sustentabilidade, e imediatamente, naquele mesmo ano, foi em outubro isso, naquele mesmo ano, em dezembro, veio o cônsul da Itália e assinamos na zona rural a admissibilidade, a participação da cidade de Porto Alegre na cidade de Pacto de Milão. E daí veio outras alternativas. Eu, como gerente do orçamento participativo... Me lembro dessa assinatura, eu estava presente. Tu estavas presente, né? Está lá na foto. Exatamente. Lá. Em cima disso, eu recebi muitas comitivas do mundo todo. Isso foi muito gratificante, porque tive a oportunidade de conhecer gestores da Dinamarca, a qual nos pediram que a gente fosse até a Dinamarca implementar o orçamento participativo. E eu não entendi o porquê ir até a Dinamarca, porque eles tinham tudo na contramão que nós tínhamos. Eles tinham recurso... Não, lá tudo dá certo, né? Exato. Tinham recurso, mas queriam ordenar a porta de entrada das demandas. E nós tínhamos, tu te lembra muito bem, que nas assembleias do orçamento participativo tu representava a Companhia Carris e tu era questionado por muitas coisas, inclusive por que não implementar novas linhas de ônibus, aquelas coisas todas. Exato. Que sempre tirasse de letra, né? Dizendo o porquê, que é a função do gestor. Claro. Mas então nós conseguimos ir na Dinamarca e também, após abrirmos lá na Dinamarca,
o orçamento participativo, também estendemos esse serviço à cidade de Kiel, no norte da Alemanha, que também implementou o orçamento participativo. Então, uma coisa que me traz muita relevância e importância, porque você imagina, o pessoal vem do outro lado do mundo, do norte europeu, para poder aprender como se faz, principalmente a hierarquização das demandas, e implementar o orçamento participativo, era motivo de muito orgulho. E depois tivemos a grata satisfação de ser indicado também pela Comunidade Europeia e com a chancela do prefeito Fortunati, ser o representante de um grande e significativo programa que tem no norte europeu, que chama-se Interreg. A Interreg, ela não tem fronteiras, é transfronteiriço. Reúne a Alemanha e reúne também a Dinamarca, aonde eles procuram a resolução dos problemas na zona rural, tudo bancado pela Comunidade Europeia. Então, tecnologia, inovação, saúde, cultura, educação, tudo isso é bancado se tu tens bons projetos. Eu fiquei imediatamente impactado por aquilo, porque eu disse, e se eu apresentar bons projetos aqui, vocês bancam lá na América Latina, no extremo sul do continente americano? Também bancamos. Olha, que sensacional. Infelizmente, não concluí essa etapa, porque recentemente, tu sabes que a Secretaria, por determinação do nosso prefeito Sebastião Mello, fez uma troca de secretarias para aquelas gestões da zona rural, saindo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo para a SMIGOV, secretaria, casualmente, a secretaria que eu tive assim, impulsionamento na minha carreira política, que foi parar na SMIGOV agora. Então, quem faz a gestão hoje de Porto Alegre, na parte primária, é a SMIGOV. Mas cabendo a nossa secretaria ainda, por ser desenvolvimento econômico, a gestão das 35 feiras que servem a cidade, que é as feiras modelo em Porto Alegre, e mais 9 Mercadão do Produtor, toda a cadeia de artesanato da cidade, quer que seja briques, multifeiras e feiras, está sob o auspício da secretaria, lá comigo e a minha equipe. E aqui é uma bela de uma equipe que é extremamente conhecedora, tanto na parte de hortifrutigranjeiros, como também na parte de artesanato. Então, a minha carreira se resume nisso. Estamos lá à frente da secretaria, nesse setor, na coordenação de fomento a atividades, e também nunca deixando de exercitar, no caso aqui, o voluntariado. E que dicas tu daria para as quem pessoas quer iniciar? Eu sempre digo, eu fiz algumas anotações para mim não sair do roteiro, né? Que se você quer ser um bom voluntariado, queres fazer um bom voluntariado, tu tem que ter primeiramente interesse, comprometimento e vontade de fazer. Porque a vontade de fazer tu vai buscar novas alternativas, novas experiências de vida. E quando tu busca novas experiências de vida, tu tem um aprendizado, uma bagagem muito grande, que também, com o decorrer do tempo, tu passa também a dar a tua contribuição, a diversificar e a ensinar a tua bagagem. Então, eu diria nesse ponto. Mas tem outras coisas também, né? Sim. Ser voluntário também é querer ajudar o seu semelhante. E para isso, tu tem que saber como te colocar no lugar do teu semelhante. E eu anotei aqui 10 dicas. Tem que ter empatia, né? Não adianta ser aquele, eu vou ser voluntário porque está na moda. Foi no âmago da questão. É a quinta premissa que eu vou ler aqui, que é a empatia. A primeira, e depois eu vou mencioná-la, depois nós podemos entrar, se vocês quiserem, nesses subitens. Sim. Primeiro é o trabalho em equipe. Eu vou decorrer por quê. A segunda é a iniciativa, né? Temos que ter iniciativa para isso. A terceira, comunicação, como saber se comunicar, sim, o que vocês fazem aqui no dia a dia. A motivação vem em quarto. A empatia em quinto lugar. Tu tem que te colocar no lugar do teu semelhante. Entender qual o teu papel
dentro desse segmento de atividade, né? Depois nós temos lá o comprometimento. Eu estou em férias, mas eu sou um voluntário e o dever me chama. Eu interrompo as minhas férias? Claro. O bom voluntário interrompe as suas férias, que nós vamos abordar. A disponibilidade, que ele também é casada com um comprometimento. O respeito, porque nós prestamos voluntariado fora do país. E quando você vai num país, você tem que acatar primeiro as normas, a cultura e respeitar principalmente a política daquele país. Depois, em nono, é o estar bem, estar aberto a todas as experiências, porque você no voluntariado você vai implementar experiências novas, mas também vai receber uma gama de experiência que vai justamente no teu currículo, na tua atividade de vida, tu vais levar para o resto da vida, aquele aprendizado. Em décimo, a resiliência, que junto com a empatia, é um tema que nós tratávamos muito quando nós éramos gestor. Lembra que Porto Alegre faz parte das 100 cidades resilientes, que agora é mais de 200, justamente buscada pelo nosso então secretário César Busato, que revolucionou toda a secretaria. Mas eu diria isso, tá? Basicamente são essas 10 premissas que eu tenho como norte, entendeu? Agora, se vocês quiserem abordar, a gente pode abordar ali dentro, rapidamente, qual é o carisma que as pessoas têm que ter. Pode falar. Tá bem? Fique à vontade. Então, assim, dentro do trabalho em equipe, dificilmente o trabalho é feito por um elemento, né? E saber respeitar também as opiniões. Porque num grupo a gente sempre tem lideranças, né? E essa liderança se conquista através do teu desempenho perante o grupo. Como tu cativa o grupo, como tu traz, vamos dizer assim, o rebanho de grupo. Claro. Como tu respeita o... Não tem que ser chefe, tem que ser um líder, né? Exatamente. A titulação de chefe, ela está em qualquer segmento aí de empresas, né? Mas tu vira chefe realmente, quando o Zimmermann era chefe, quando tu tem dentro da tua simplicidade, tu propõe ao grupo determinada atuação e com essa atuação tu respeita também a opinião do grupo. Aí tu chega na condição do chefe. Tu és reconhecido pelo grupo como o verdadeiro chefe. Então, o trabalho em equipe ele é fundamental dentro desses preceitos básicos, que tu passa a exercer uma liderança, planejar as tuas ações e consigo para te poder resolver esses teus questionamentos e as tuas, vamos dizer assim, o teu objetivo, trazendo o grupo contigo. Esse é um do trabalho que eu culmino importante também dentro. São vários subitens importantes, mas dentro desses subitens tem muita coisa importante. Segunda iniciativa, né? Eu acho que um bom voluntário ele tem que ter iniciativa própria. Também é um complemento do trabalho em equipe. Tu tem que saber ouvir no momento certo e também te posicionar caso tu ache que aquela decisão sugerida não seja mais interessante para a gente equacionar e chegar num ponto que as nossas ações de trabalho vai beneficiar a parcela da sociedade, principalmente aquelas pessoas que mais necessitam desse trabalho voluntariado. A iniciativa, ela é uma prerrogativa sine qua non para esse segmento. Depois, dentro da terceira, nós temos lá a comunicação, né? Saber se comunicar, ter o diálogo, ouvir, né? Intervir, saber reconhecer as coisas quando estão erradas, né? Isso é um ponto fundamental nessa comunicação. É como vocês fazem o dia a dia, vocês procuram comunicar da melhor maneira possível para levar a informação, para levar uma coisa que vocês visem importante para aquelas pessoas que estão nos assistindo ou até mesmo aquelas que estão nos ouvindo, porque uma parcela muito grande da população também é pessoas portadoras por deficiência auditiva, visual, de locomoção.
E esse público também nós temos que ter a preocupação de alcançar, né? Com certeza. Depois, mais adiante, nós temos a motivação. Se estar motivado é também uma forma de contagiar teus pares. Se você chega no trabalho hoje aqui, né, Martina, e está com a faísca meio baixa, o pessoal tudo vai identificar. O que houve, Martina? E a coisa já fica meio que assim. Mas tu chega, bom dia, pessoal, hoje nosso trabalho, vamos tocar uma gama de trabalho, já vem ela falando trabalho. Mas isso cativa as pessoas. Com certeza. Então, a motivação, o quarto item, que sempre que eu tenho focado nisso, é estar motivado, é saber motivar o grupo e saber a consequência quando tu motiva um grupo, como tu vai chegar lá nos teus objetivos traçados, se tu vai chegar a contento, é aquilo mesmo. Porque muitas vezes a gente se desvia do foco, né? Então, isso é uma coisa também que tem, dentro da motivação, tu tem que ter essa expertise também de saber dosar as etapas de motivação. A empatia que tu citasse, saber se colocar no lugar do outro é fundamental. Isso toca, isso traz um crescimento para a pessoa que ela vai prestar essa assistência, vamos dizer assim. E com o passar do tempo, isso é uma coisa que, claro que nós temos que ter uma dose de racionalidade para não deixarmos nos contagiar pela emoção, né? Porque ser voluntário num hospital, numa ONG, numa ACD, como eu prestei trabalho por um tempo, em escola. Eu prestei um trabalho depois, vou dizer porque eu tenho uma filha de necessidades especiais, ela é cadeirante, então eu queria colocá-la na escola. Ela tinha potencial, me dava indício de potencial. Então, casualmente, eu conheci uma diretora que ela estava na Restinga, na Vila Castelo, estava implementando uma escola. Teve que conversar, inclusive, com pessoas para nós podermos colocar aquele equipamento público encravado na Vila Castelo. E ela me viu, conhecendo a minha esposa e eu, sabendo da nossa filha portadora de necessidades especiais. Ela disse, você não quer trazer a Yasmin para cá? Eu disse, quero. E quero mais, quero trazê-la, quero acompanhá-la e quero também ajudar outras crianças que sejam portadoras. E isso foi uma coisa maravilhosa. Minha filha interagiu, a escola era feita, foi a primeira escola em Porto Alegre com rampas de acessibilidade, porque a escola é de 2 pisos, né? Ainda falta muitas rampas de acesso. Falta muitas rampas. Meu Deus. Eu te diria que antes das rampas falta muita conscientização ainda. O comércio não se preocupa com isso, né? A gente vê restaurantes, hotéis sem acessibilidade. Que bem que na nossa cidade, amiga da criança, do idoso, nossos prefeitos que passaram por aqui, até mesmo o prefeito Melo, que está lá agora, ganharam prêmios nisso aí. Né? Avançamos bastante. Avançamos muito na mobilidade, no ir e vir das pessoas, principalmente. Não está ainda contento, né? Eu acho que tem que avançar. Não está contento, mas nós estamos caminhando para poder contemplar o que é direito a essas pessoas que têm essas deficiências, né? A empatia, então, é saber se colocar no lugar daquela pessoa, porque tu vivencia a dificuldade. Uma vez eu fui levado a vendar meus olhos e caminhar com uma ajuda de pessoas. Foi uma sensação, para mim, muito ruim. E aí essa pedagoga que estava lá, e mais uma psicóloga acompanhando, eu disse, como é que tu sentisse? Eu disse, muito mal. Esse é o sentimento quando a pessoa, quando tem a visão e tu perde, é muito pior que aquela sensação da pessoa que já nasce com aquele problema de nascença. Mas quando no momento que tu perde a visão, que tu vê o mundo colorido e tu passa a não enxergar cores, é uma coisa muito impactante. Então, a cidade tem que se preocupar com isso. Então, a empatia, ela traz muito isso também. O comprometimento, não preciso dizer, a Gama já mencionei aqui, né? Tu tem que te comprometer aquela história. Eu estou de férias, mas eu sou um voluntário. Volto das minhas férias, aguarda? Não, tu és um voluntário. Eu sempre agi assim. E confesso que muitas vezes eu disse, mas será que eu posso protelar? E aquelas pessoas a qual eu seguia diziam, não, nós temos um compromisso. Não está escrito esse compromisso.
Que é uma coisa do teu caráter, é né? do da teu tua caráter. persona. Né? Está assinado dentro do teu cérebro. Então, aquilo é uma coisa que me tocou. E eu quero te dizer o seguinte, eu tenho que exercitar mais, vendo agora, nesses últimos dias, a gente vai adquirindo experiência, não é mais idade, né? E eu tenho comigo que eu tenho que exercitar mais isso. Porque eu vou dizer para vocês também o porquê no final aqui. Disponibilidade, respeito. Quanto sai do teu país vai prestar? E aqui Brumadinho foi exemplo, os bombeiros que saíram agora recentemente, foram lá para a Turquia, né? Aquele abalo sísmico, né? E eu vi uma entrevista de um bombeiro dizendo que ele poderia ter feito algumas coisas que, ao ver dele, se faz no Brasil. Mas que a Cruz Vermelha e outros parceiros disseram, isso aqui, nós vamos até aqui. A partir de agora, é o outro segmento que cuida disso. Não, mas eu posso fazer, eu tenho vontade de fazer. Não, mas não é isso. É que, nesse trecho para frente, são pessoas que militam nessa área e elas têm toda a tecnologia, know-how e a expertise para tocar o barco daqui. O que nós fizemos até agora foi abrir campo para eles poderem atuar. E isso é respeitar, é isso, o respeito quando tu faz um trabalho fora, no meu ponto de vista, viu? Sim. No meu ponto de vista, é o aprendizado que eu tive. Então, culturalmente, tu tem que ter esse respeito para as coisas, o regramento. Cada cultura, cada né? cultura, vê de uma forma. Exatamente. Né? O que aqui a gente pratica facilmente, na China pode ser proibido. Sim. Entendeu? E também o respeito é fundamental, assim também como o enriquecimento através de línguas. Sinais, libras, que a gente também... Porque muitas vezes tu te depara com uma situação, né? E nem todos estão preparados para aquela situação. Entender aquela angústia de quem está participou de um terremoto, está embaixo do escombro, muitas vezes ele tem problema de se comunicar. Então, até nisso, nesses grupos de voluntariado, existe hoje. Estar aberto a novas experiências. Eu sempre digo que quando tu estás aberto a novas experiências, tu também propicia aprender e também dar o retorno, né? A via de duas mãos. Tu recebe, tu dá. Então, estar preparado também para te poder vivenciar isto e saber armazenar no teu cérebro e também, ao mesmo tempo, tu também mostrar, mas não em demasia, mostrar em dosagem que o teu semelhante ele queira aceitar aquilo que tu propõe. Então, até nisso a gente tem que dosar. E isso eu aprendi no voluntariado. Porque, geralmente, a gente quer fazer tudo, né? E tu tem que ter uma escuta ativa, né? Para ver se realmente aquela pessoa que está naquela situação, ela está querendo aquilo. Porque às vezes tu tem que deixar que ela faça, né? Tu tem que processar isso e respeitar. Não invadir então, o espaço, né? E, por final, a 10ª, né, que a gente tem... Isso são meus motes, né? A 10ª é um tema muito grato para mim, que é a resiliência. Tu te deparares com alguma situação adversa, aquela que tu não tens. E até então, eu confesso para vocês que tinha ouvido falar em resiliência, mas não sabia a íntegra da palavra resiliência. Quando a resiliência veio para Porto Alegre e o Centro de Poder requisitou todos os agentes públicos e políticos, e a iniciativa privada também, juntamente com o primeiro, segundo, terceiro setor, e eu tive a grata honra de ser a primeira oficina da resiliência na Restinga. E lá a gente viu o que era a resiliência. Como tu te comporta numa situação extrema. Como que tem que ter resignação para te sair daquele êxtase que muitas vezes te pega. E isso o voluntariado contribui muito. Porque são pessoas especiais, são pessoas que estão preparadas. Nós temos ali, como eu digo, o voluntário de primeira linha de frente e tem o voluntariado um pouquinho mais na retaguarda. São aquelas pessoas que não se prepararam. Eu entrei assim, eu não me preparei. Mas no momento que tu vai vendo e vai sentindo, vai tendo esses objetivos, esses subitens,
esses 10 que eu disse para vocês, tu vai te preparando melhor, tu vai vendo as coisas, tu entra no momento certo, tem tudo isso. É uma missão, né, de vida. Exatamente. É uma missão. Eu tenho isso como uma missão de vida. Normalmente tu entra por algo que aconteça na tua vida, que tem alguma coisa. Teu caso, por exemplo, talvez seja pois então, o caso da Yasmin. E isso também me faz pensar diferente. Exato. Não que eu seja exceção à regra, não sou. Todos nós, aqueles que têm problema, aqueles que não têm. Sim, às vezes tu presta atenção no mal que tu nunca prestava naquele momento. A partir dali, Pois então, isso é uma escola de vida. Então, na resiliência, então é isso, né? É uma via de mão dupla, né? Tu faz, como no item anterior, tu recebe, tu dá. E esse, juntamente com a empatia, são os dois principais onde eu foco mais. Talvez porque eu já tenho um pouquinho de experiência nos demais itens. Mas esse é sempre que me dá, que me regozija, que me dá, que me move, que me dá forças para mim fazer alguma coisa. Pelos ensinamentos e para aquelas situações que nós já passamos. E muitas vezes, no começo, eu não sabia como equacionar o problema. Mas aí vem a liderança do Zimmermann e diz, vão por esse caminho. E tu acaba fazendo aquilo e acaba assimilando e depois retribuindo essa troca de experiência. Mas, Pelicioli, tu citasse aí em liderança, falasse o nosso saudoso, meu querido e nosso saudoso César Augusto Busato, né? Perfeito. E o Busato foi uma pessoa que eu tive o privilégio de estar com ele no primeiro mandato dele, desde o primeiro mandato. Me lembro. E a gente trabalhou muito, muito, muito. Ele era uma pessoa de trabalhar 24 horas. Sim. E nós técnicos, ele nos exigia o mundo, né? Mas foi assim um aprendizado muito profundo para mim, aquela vivência com o César. Sim. E foi o César, assim, acho que em tantas coisas que eu aprendi com ele, a coisa que mais me deixou assim, vamos dizer, me fez um paradigma de vida foi, vamos dizer, a importância do coletivo sobre a individualidade humana, né? Uhum. O César me passou, ele não me ensinou isso, ele me passou isso e vamos dizer, me incorporou isso. Eu entender as coisas coletivas antes da individualidade, né? Sim. E isso talvez seja essa, vamos dizer, visão coletiva das coisas seja um princípio assim para o voluntariado, né? Sim. Então, e tu repassa essas informações. Exatamente. Né? Então, assim, ó, eu te pergunto, eu tive esse privilégio de estar com o Busato vários anos lá e aprendi com ele, estudei coisas, enfim. A pergunta que eu faço assim, existe algum processo para a formação do voluntário? Assim? Não existe um processo. Existe uma conjuntura, né, que tu possa estar indicando o par e passo para te poder chegar a executar na sua plenitude o voluntariado, né? Primeiro é o trabalho que pode ser feito e prestado. Tu aprende isso com outros companheiros, porque muitas vezes tu tem a tua vontade, né? Tu chega Sim. lá, vou fazer um trabalho voluntariado. Primeira coisa que as pessoas perguntam, o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, na CD, tem vários segmentos. Tu atende pessoas portadoras, tem a parte de assistência social, onde uma mãe fica sabendo que o filho tem algum problema, a carga emocional é muito grande. Tem a parte social, que vai dar suporte para essa mãe, vamos dizer assim, suportar aquela dor. Também tem outro segmento que tu vais conduzir algumas pessoas. Tem pessoas que chegam em determinado local, não sabem nem a porta de entrada, nem a porta de saída. Então, tu pegar, fazer vamos dizer assim, o acolhimento daquela pessoa. Mostrar que, olha aqui, vamos por aqui. Para um pouquinho que nós vamos ver. Qual é o teu problema? Pode me ajudar? Então, ele tem um par e passo? Tem. Mas tu vais ter, no processo de te qualificares para ser um voluntariado, tu vai aprender na prática. Tem ali alguns quesitos. Eu posso até te ler aqui. As pessoas que se interessam em dispor parte do seu tempo, executar. Isso aí todas as pessoas têm, né? Mas tu pode ser um voluntariado em diversas formas. Tu aprende, é uma bagagem.
é como tu me perguntares. Lá no começo de vida, quando eu começo a minha carreira militar, eu entro cru, né? E aí meu falecido avô disse, tem duas mãos no exército. A mão que tu vai ser um cidadão direito e tem a mão que tu vai escolher o caminho do mal. Eu disse, para, avô, não me assusta, mas é justamente isso. Então, o voluntariado tem várias formas também, né? E tu vai te encaixando, é como tu fazer um jogo de ir colocando a peça, né, no tabuleiro, tu vai te moldando e vai te aperfeiçoando. Mas a prática vai te ensinar a moldar, a ter acesso ao voluntariado. E quais as tuas atividades principais no voluntariado? O meu trabalho voluntariado começou ajudando as pessoas a ter acesso à escola, de difícil acesso e pessoas portadoras. Né? E eu confesso que eu nunca pensei assim, estou fazendo uma coisa, estou ajudando o próximo. Primeiro que eu estava ali dando suporte, primeiro para minha filha, que tinha dificuldade de acessar a escola, e a outros alunos também, porque tinha crianças com alguma dificuldade, coordenação motora, né? Por isso que é bom a escola inclusiva, né? Claro. Deveríamos. Hoje, toda a escola deve receber qualquer tipo de criança, a não ser aquela que realmente não tem o poder de ter discernimento, né? Mas, então, eu fui achando que aquilo que eu estava fazendo era uma coisa normal, corriqueira. Nunca pensei, estou aqui para beneficiar a minha filha. Nunca pensei, estou aqui para facilitar a vida da minha filha, o aprendizado da minha filha. E te confesso, nós tínhamos a diretora, eu vou dizer o nome dela, a Maria do Carmo, uma pessoa abençoada. Hoje ela está aposentada, mas trabalhou no estado, no município. E a função dela era inaugurar a escola, e ela dizia sempre, vocês já ouviram esse jargão? Inaugurar pessoas. E aquilo eu tive como lema, né? Inaugurar a escola. Ela inaugurava uma escola, a Maria do Carmo saía. Eu disse, Maria do Carmo, onde é que tu está? Eu estou em tal escola, estou abrindo outra. A missão dela era abrir escolas, inaugurar pessoas. E aquilo eu levei para mim também, com ensinamento de vida. E ali eu fui indo. Tu me perguntou qual a minha posição. Hoje eu posso te dizer que todos esses 10 itens aí, eu me sinto em condições perfeitamente de atuar em todas as frentes. E aqui, para quem não sabe, eu vou citar o tipo de trabalho voluntariado, tá? Que é a quarta a atividade que tu vai me perguntar, acredito, porque eu te... Sim. Essa quarta atividade são trabalhos em hospitais, natureza, animais, educação, turismo, gastronomia, psicologia, idosos. Essas são algumas. Tem muito mais. Tem pessoas que se identificam a fazer um trabalho limitador. Eu não vou te dizer que eu teria condições de atender todos esses, porque gastronomia, eu gosto de cozinhar, né? E não é só por saber cozinhar, é dar suporte para aquelas pessoas que vão desenvolver qualquer projeto em benefício das pessoas que vão se valer da gastronomia. Mas hoje eu poderia estar defendendo todos esses aqui e outros, alguns com mais expertise, outros menos expertise. Isso é importante, que o voluntariado, a pessoa que se vai habilitar a ser voluntário, ele tenha consigo. Ele aprende 2 segmentos que ele goste, mas muitas vezes ele vai se fazer necessário naquele segmento que ele também não goste, porque falta material humano nesse segmento. O voluntariado ainda tem que avançar, né, Zimmermann e Martina? Ele tem que avançar nisso. O pessoal normalmente entra buscando algo que ele tenha afinidade, né? Perfeito. Talvez seja o meu caso no começo, sem saber, porque eu ia estar facilitando a locomoção da minha filha. Claro. Mas ali eu vi, juntamente com outras pessoas que tinham outros tipos de necessidades e dificuldades. Fizemos lá uma horta comunitária, minha filha hoje está com 33 anos, ela tinha 8 para 9. E tu vê uma criança normal se interessar pela agricultura,
plantar uma hortaliça, colher uma alface, uma cenoura, né? Pegar um tomate. É gratificante, não é? Claro. Mas é mais gratificante ainda tu ver uma pessoa com dificuldade, com locomotora, tentar pegar a fruta e muitas vezes não conseguir, tu vai lá, ajuda, o voluntário ajuda, ela pega a fruta, não retira a fruta, deixa para ela recolher. Se assim ela puder. Se ela não puder, você tira a fruta e coloca no colo. Mas ela pegar e você observe o sorriso da criança. Isso não tem preço. E vou te dizer, eu já tive numa situação assim, que eu acho que eu fiquei muito mais gratificado do que a própria criança. Eu já ia te dizer isso. De repente vai tu, voluntário, te gratificar mais que a pessoa que está recebendo, né, ajuda. Pois então, eu tenho uma coisa aqui que é incrível, que pareça. Os benefícios comprovados para os voluntariados. Você sabia que dá menos estresse? Não acredito. Isso é reconhecido. Sim, tu Quando imagina, tu tu chega lá estressado, aí tu vê o rosto de uma pessoa sorrindo pra ti, de E tu gratidão, ajudando a pessoa. tu ajudando a pessoa a se Entendeu? desenvolver. Não é fazendo caridade, é ajudando a pessoa. Sim, O voluntariado também tem que ter esse conhecimento. Porque se tu vai, coitadinho... Não, vou lá porque um ser humano que eu poderia... Por isso que é importante tu colocar no lugar eu poderia estar naquela teu indivíduo. situação. Eu poderia estar naquela situação. Eu sempre digo para meus filhos, se coloque na situação do outro. Ah, mas aquele cara é assim, é arrogante, é isso. Não importa. Tu tem que te colocar. Por que ele é arrogante? O que ele passou na infância, Eu não sou de psicólogo, repente, mas com o passar do tempo, por que ele passou? Será que lá atrás ele teve uma coisa que marcou e ele não teve ajuda? Claro que isso é um aprendizado. Talvez quando eu fosse mais jovem, eu também fosse pavio curto, né? E explodisse. Essa etapa da vida nos propicia isso. Então, tu tem que orientar as camadas menos, vamos dizer assim, mais novas, melhor dizendo, e tentar passar a tua bagagem. Então, menos estresse, menor índice de depressão do indivíduo. Imagina. Não existe depressão. E eu fui em busca disso. E fui perguntando, tu tivesse depressão? Eu disse, não sei quanto tempo atrás eu tive depressão. Mas hoje eu estou numa boa, numa light. Quanto tempo fazia isso? Uns 10 anos. E tu tem como de mensurar período? Ele disse, cara, talvez 10, 11, 12 anos. Então, isso é uma forma de recompensa, né? Não sei se você já tinha ouvido falar nisso. E tu não toma remédio, né? Não toma antidepressivo, que acaba fazendo mal para a saúde, né? Porque assim, a sensação de fazer o bem te gera uma sensação de bem. Eu me sinto bem quando eu faço bem. Sim. E me sinto mal como, eventualmente, eu faço mal. Claro. Muitas vezes eu tento mostrar alguma coisa para meus filhos e xingo. Ele fica bravo comigo. Aí me bate o remorso. A abordagem não foi a que tu aprendesse. Nesse estágio de vida, tu tem que ter o discernimento e tem que saber como abordar. Então, eu fico me cobrando. Aí não tento recompensar, porque senão ele não adianta. Tu veio agora aqui passar a mão por cima de mim. Não, eu tento compensar de outras formas. Né? Geralmente, tu dando um pouco mais de carinho, a coisa flui. E também gera no indivíduo vitamina D. Tu vê. Vitamina D. Que vai facilitar a tua saúde óssea, vai facilitar o teu crescimento, quem está em idade de crescimento, a tua imunidade. Ajuda na imunidade. Musculatura, principalmente das pessoas mais velhas. Tenho um pai com 94 anos, super ativo. De manhã à noite plantando. E ele, semana passada, ele me surpreendeu. Sabia que eu estou com um problema aqui, um dos nervos? Não estou conseguindo capinar direito. Mas eu fui aqui em Belém Novo, numa fisioterapeuta, que está me curando. E tu sabia uma coisa? Eu cometi um erro muito grande. Eu não fazia atividade física. E está lá ele agora com o seu pezinho na cadeira, escutando o esporte dele, fazendo um pezinho.
Mas se ele, tendo uma se ele caminhada. tá capinando... Com 94 anos, e ele está reclamava aprendendo. que não fazia exercício físico. Pois é, mas exercício na concepção dele de se exercitar, e tirar um tempo para poder exercitar o Sim. corpo. Ele faz muitas atividades Pois é. físicas, mas talvez não seja aquela ideal para poder Ideal curar pro- a sua musculatura, né, os seus nervos, né? Sim. O sistema nervoso central. Aí vem que eu culmino, acho, quem está nos ouvindo, me desculpe se não for o certo, esse estado de contemplação, de satisfação, vai no nosso sistema central e aquilo ali nos dá essa sensação. Acredito que seja isso. Sim. Porque essas sensações são nítidas. Sempre após uma reação, tu tem essa sensação. Então, é isso, entre outros benefícios. O voluntariado eu entendo assim, entende? E quem dera que a gente tivesse mais pessoas, né? Que a gente pudesse estar exercitando mais o voluntariado. Não são todas as pessoas que têm essa aptidão, eu reconheço isso, né? Porque tu tem que abrir mão de uma parcela de momentos da tua vida. Te colocar no lugar da pessoa, fazendo um resumo. Respeitar a pessoa, respeitar o modus operandi do voluntariado. Aprender, saber receber essas informações e dentro daquela tua humilde carga de conhecimento, tu também passares esse teu conhecimento. Voluntariado é isso para mim. Talvez eu tenha que ampliar novos horizontes, agregar mais coisas, mas eu diria, Zimmermann e Martina, que para mim é uma satisfação. Tenho que exercitar mais, confesso a vocês. Mais, Pelicioli, mais do que... Não tem Porque eu como. acredito que eu exercitando mais isso, primeiro que a gente contagia as pessoas, né? Segundo que tu vai sentir mais satisfação. Tem aquele filme lindo, né? O Pat Adams, te lembra? Do O Amor Contagia, acho que é. O médico que trabalhava no hospital. Sim, E com crianças especificamente. sim. E era sensacional, exatamente isso, a questão do sorriso e tudo. Isso não tem nada a ver com voluntariado, tá? Que eu Mas vou falar. ele fazia, né? Não, o que eu vou falar agora. Sim. Talvez não fosse o momento propício, né? Nas minhas redes sociais eu tenho muitos colegas que estão passando por um período muito difícil. Muitos com câncer, outros com câncer terminal, outros com câncer no começo, mulheres com câncer de mama. Perdi a minha mãe com câncer de mama. E tem uma amiga minha que me disse, olha, foi nossa colega na prefeitura. Estou lutando aqui. Acredito que não vou me entregar tão fácil, né? E eu, conversando com a minha esposa, uma noite dessa, recentemente, ela tem uma amiga, ela lê muito, minha esposa lê muito. É uma forma também de tu absorver essa carga emocional, né, do filho com problema, com dificuldades, então ela lê muito, é muito sábia. E uma amiga dela, não sei se foi em São Paulo ou Estados Unidos, há 20 anos atrás, estava fadada a morrer muito rapidamente. Um câncer. Não sei que tipo de câncer é. Parece que é estômago, alguma coisa parecida. E a minha esposa perguntou a ela, passados 20 anos, é prova viva. Tens feito muito exames, muitas químios, muito tratamento? Ela disse, olha, eu entreguei na mão de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tenho procurado auxílio médico, auxílio espiritual, mas eu vou dizer o que eu sinto e ao que ponto que eu chegou que isso me faz acreditar que a minha cura está aí. Eu passava a todas as noites, antes de dormir, agradecer a Deus por aquele mais um dia e passava a conversar com as minhas células. E a minha esposa disse, como assim? Sim, eu conversava com as minhas células. Eu dizia, células, comam aquela parte que está me prejudicando, que está me adoecendo, e tome o lugar dessas células.
E eu repeti isso por 20 anos. Repito até hoje. E os médicos, quando me encontraram no 5º, 6º ano, opa, como é que tu estás aí, guria? Milagre. Ela disse, milagre. Atribuído a Deus, aos médicos, mas principalmente às minhas células. E contou a história para eles. Acredite quem quiser, mas isso é mais uma forma de dizer assim, ó, se tu tens e acredita, tens fé, né? Fé, e acredita naquilo que vai te curar, eu acho que não custa nada tentar. E tu propagar isso, tu acaba contaminando positivamente aquela pessoa que já está descrente. Porque quando tu recebe uma notícia dessa, é duas vias. Ou tu te entregas, ou tu lutas. E as armas que tu vais empregar para a tua cura são diversas, desde que tu acredites. Claro que sempre com orientação médica. Otimismo, palavras positivas, né? Eu sou espírita, então eu acredito A muito força da palavra. A força da palavra. Eu acho que é isso. Tá? Felicioli, e como que alguém que tenha disponibilidade pode se integrar a um processo voluntário em Porto Alegre? Bom, em Porto Alegre tem várias... a entrada é ONGs, né? Sim. Eu gosto muito de dizer para aquelas pessoas... a minha irmã faz parte do voluntariado no Educandário São João Batista. Fica lá na Delco, fora na Zona Sul, que é um trabalho há muito tempo. Foi uma primeira-dama de Porto Alegre que, logo quando começou, a Santa Casa abrigava as pessoas portadoras de deficiência, começava a acolher. Chegou num ponto que ela atendia o hospital e virou um complexo. E alguns cidadãos achavam que ali não era mais lugar de receber essas pessoas. E essa primeira-dama disse, tá bem, então eu vou angariar fundos e vou abrir uma casa. Indicaram, você veja, hoje em dia não é mais assim, né? Tá bem, nós temos um terreno lá em Ipanema. Sem esconder. Para esconder, assim como fizeram com a Restinga. Vamos levar esses moradores aqui da ilha para a Restinga. E hoje é uma cidade-bairro. E ela foi. Todas as semanas ela fazia um chá e a cada 2 meses reunia as senhoras de Porto Alegre. Então ela dizia para essas senhoras, esse teu colar, esse teu anel, faziam rifas. E assim ela foi construindo. Quem não conhece, recomendo, porque as irmãs saíram um tempo atrás, muitas pessoas ajudam, e lá ela atende pessoas que não têm assistência. Todos que vão lá batem na porta. Então são mães, uma coisa bastante impactante, porque fica na parte do morro ali. As mães muitas vezes não têm condição, sobem aquela Via Crucis, mas são atendidas. E lá tem psicólogos, tem assistentes sociais e as crianças são tratadas. Aquelas pessoas que querem fazer alguma coisa, por isso que eu estou dizendo, como acessar para mim isso é um voluntariado. Tu entra numa ONG, ela vai atuar na natureza, limpeza de riachos, rios, outras vão atuar na saúde, outras vão atuar nessas casas que fazem o bem para as populações mais carentes, né? A própria ACD precisa de voluntariado, porque a ACD é a Associação de Assistência das Crianças de Deficiência, né? A Hebe Camargo, em vida, era madrinha. Então tinha aquele programa no Canal 5, depois Record, Teleton, sim, que era para arrecadar, tipo Criança Esperança. É. A Hebe se debruçou sobre isso. A Hebe mais uma player de artistas. Mas na prefeitura aqui de Porto Alegre não tem assim um setor específico não, que não a pessoa possa se cadastrar. Não tem um setor específico, né? Não tem um setor específico. Mas hoje o professor Google, tu bota ali, sim, quero ser voluntário, eles vão te indicar.
Claro. Também lá a Casa Menino Jesus de Praga, né? Todas as entidades que A prestam trabalho. própria Cruz Vermelha. Cruz hein? Vermelha. São segmentos distintos. Pão dos Aí- Pobres? Não, Pão dos Pobres não. O Acho que Pão não. dos Pobres eu não me lembro no Eu momento, mas também eles não têm sei um grupo se de tá pessoas que ativo, ajudam. né? Isto. A própria Santa Casa eu acredito que tenha. Asilo Padre Cacique, talvez. Padre Cacique tem um Tem voluntário. um pessoal que faz um voluntariado diferente no Padre Cacique, que eles Tem. vão. Eles têm uma. Seria uma banda de música, eles vão lá tocar Sim, tem pros uma horta comunitária que a nossa velhinhos secretaria foi lá também. dar assistência com o engenheiro agrônomo. Eles também têm um grupo de pessoas. Eu não sei se propriamente é um voluntariado. Mas eu te diria assim, E Zimmermann. depois o voluntariado é uma gama de ações, né? Sim. Eu me lembro que há um tempo atrás eu era jipeiro, né? Hoje eu não sou mais, mas quando era mais jovem eu gostava de andar de jipe no bar Sim. e tal. E aí houve aquele incidente lá em Itajaí, lembra? Que Sim. foi uma coisa bem complicada lá, né? Um cataclisma quase, né? E aí nós saímos do Rio Grande do Sul em 30 jipeiros, fomos para lá e ficamos 10 dias conduzindo enfermeiros e médicos por todo o terreno, porque não tinha acesso só de jipe. É né? voluntariado. Então Claro. isso foi uma ação voluntária, nós jipeiros, né? A Então, prestação de serviço consciente, para meu ponto de vista, também é um voluntariado. Claro. Né? É algo que, de Uma repente, coisa, num dado porque- momento da tua vida te choca, né? Te Isso, chama a atenção, isso, daí é. tu... É sine qua non, tá? O voluntário não recebe. sim, claro. recurso nenhum. É verdade. É gracioso Pelo mesmo. contrário. Os voluntariados que eu conheço, Eles inclusive gastam, aportam. é. Eles aportam É recursos verdade. dentro das suas Das suas- possibilidades, claro, óbvio. claro. Né? E como a secretaria, como a prefeitura não tem, ou a Secretaria de Desenvolvimento Social não tem um departamento exclusivo para isso, tem como quantificar aqui em Porto Alegre essa participação de Olha, a pessoas? FASC, dentro da Secretaria, Secretaria de Desenvolvimento Social, qual o secretário é o Léo Voigt, tem vários segmentos, recursos humanos, tem a FASC, né? Eles ajudam, eles têm um cadastro de pessoas que estão em vulnerabilidade, né? Isso já... Então, eu acredito que eles tenham e conheçam alguém. Mas não é a minha área. Eu acredito que sim. Acho que Sim. fazendo um contato lá, a gente possa estar sabendo realmente se tem. Mas eu diria assim, coloca no Google e vê, e depois tu tem que te habilitar a qual segmento tu queiras no começo. Porque quando eu fiz isso, eu achava que eu ia ficar fazendo só isso, né? Na escola. Depois foi abrindo horizontes. Claro que eu nunca saí do país, porque não estou qualificado, preparado, né? E não tenho condições. Mas aquilo que tu te propores fazer dentro da tua cidade, dentro do teu bairro, muitas vezes tu não precisa sair do teu bairro. Tem alguém lá sempre precisando. Claro que tem grupos que tu vai te agregar aí essas pessoas para poder desenvolver o voluntariado, né? Muito bem. Na verdade, o voluntariado, a gente tem vários exemplos assim mais internacionais, né? Sim. Tipo médicos, como é? Os Sem médicos Fronteiras. Sem fronteiras. Sem A Fronteiras. Cruz Vermelha, vou citar de novo, Cruz que Vermelha na verdade acho que Internacional. é a mais antiga, né? Sim. Aqui no Rio Grande do Sul tem a Maria Helena e o Rampeter com os parceiros voluntários. Não tem? Parceiros Foi voluntários. super precursora. Né? Isso. O próprio banco de alimentos da Fiergs, O banco de alimentos, mas Também. não é tão divulgado, né? Assim, é mais divulgado ali no site da prefeitura. e Nós tal, acho né? que está faltando ainda muito isso, né? Divulgar, Divulgação. dizer qual é a verdadeira, vamos dizer assim, o que o voluntário faz, porque tu não vê muito tempo na mídia. Eu vejo aqui um grupo aí, pode citar o grupo? Claro. Bandeirante dizia, Sim. desenvolvia esse voluntariado, mas hoje eu não vejo mais. Eu acho que é uma Escoteiros, coisa, isso, acho que é uma coisa a ser divulgada, né? Hoje tu tem Sim. vários momentos de divulgação, não precisa estar falando. Até mesmo no teu site, no teu link, tu pode botar ali, agregar. Você quer ser voluntário? Pois é. Procure isso. Né? Boa ideia. Quem faz essa comunicação, acho que estaria prestando um relevante trabalho em cima disso. Porque na época dos colégios, né, as escolas normalmente levam as crianças para conhecer, só que isso aí não segue, né? Sim. Deveria ter um trabalho extracurricular, alguma coisa nesse falou sentido, agora das né? escolas, né?
tá essa insegurança aí nas escolas por causa desses maníacos aí Esses que malucos sugerem. aí. Hoje, deflagraram o botão de pânico, essas coisas todas. Né? E a gente tem notícias aí de pais voluntários que estão, ex-policiais aposentados, por exemplo, que passam o dia na escola lá. Ótimo. Então, auxiliando nesse período que estão enfrentando. Dificuldades, né? né? É uma ação voluntária. Essa é uma ação voluntária. A pessoa se doar, né? Sim, pode ser temporária, Isso. pode ser permanente, né? E com certeza vai despertar nele essa satisfação que nós comentamos aqui. Com certeza. Geralmente, quando a pessoa está aposentada, ela se sente, não é o termo, mas muitas vezes se sente inútil. Né? Sim. Terminou aquele meu ciclo. E essa participação deve desencadear todo esse processo de satisfação, de menos estresse, esses benefícios que realmente a pessoa adquire. Né? E hoje em dia eu acho muito interessante também que seria bom pensar em incentivar muitos os adolescentes no voluntariado, porque os adolescentes atualmente no mundo, isso aí não é só no Brasil, estão com alto índice de depressão. Então, se eles entrassem num voluntariado, né, percebessem que a vida é difícil para todos, em um dado momento, por muito tempo, enfim. A minha filha fala muito isso que tu está dizendo. Eles têm agora com a internet, tu tem interação de pessoas no outro lado do mundo. E a minha filha me fez um comentário um dia desse dizendo que a maior incidência de pessoas que procuram a morte são jovens da Coreia do Sul. Que eles não têm motivação de vida e acabam tirando a vida. Talvez conscientizando-os, né? Deve ter trabalho voluntário, óbvio, talvez conscientizando, fazendo com que eles aprendam na universidade ou até nos bancos escolares, que tem essa possibilidade de tu ajudar, eles talvez poderia mitigar esse segmento aí de mortes. Né? Seria muito bom. Eu disse, olha, foi um privilégio conversar contigo aqui, que o grande arquiteto aí nos ilumine aí, nos dê muitos anos ainda. Com certeza. Nessa convivência aí comunitária, né? E que possamos ajudar algum que outro aí. E eu queria, então, deixar aí o microfone para as tuas palavras finais. Tá bem. E muito obrigado pela tua presença. Primeiro, quero dizer, Zimmermann e Martina, que foi uma satisfação estar a vir aqui. Te confesso que não tenho muita familiaridade para estar com o microfone. Né? Eu também sou dá um pouquinho de medo no em falar. O que eu coloquei aqui foi o aprendizado que eu tive. Talvez ele não seja a cartilha mais próxima de que é um voluntariado. Mas eu aprendi, eu foquei em cima de uma ONG australiana, em cima do que eu falei agora, que eu tenho me pautado. Mas foi uma satisfação receber esse convite, uma satisfação maior ainda de ter vocês como ex-colegas, né? E espero que essas tuas palavras que se concretizem realmente, que eu pretendo fazer muitas coisas, muitas entregas ainda, né? Claro que eu tenho meus projetos pessoais, né? Mas sempre é bom e gratificante. Muito obrigado pela oportunidade e sempre que precisarem alguma coisa, é só me contatar. Obrigada, vamos chamar novamente, com Tá certeza. Bem. Muito obrigado. Muito bem. Então, você que está nos ouvindo aí, pense naquilo que você pode ser voluntário. Você pode ser voluntário até para ajudar na limpeza da sua calçada, na frente do seu prédio, ajudar os seus vizinhos. Se você é um médico e está com tempo sobrando, pode ajudar num hospital. Se você é um jipeiro, pode ajudar aí a Defesa Civil num cataclisma, aí, conduzindo um enfermeiro ou um médico aonde ele não pode acessar, mas com seu jipe ele pode. Enfim, há uma infinidade de ações que podem ser desenvolvidas e que, em certeza, que vai rechear o seu coração de vontade de viver e cada vez mais servir ao coletivo. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente, trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e os destinos do Brasil, para que você se inspire e acredite no nosso país. Então, venha com a gente, siga este canal, curta, compartilhe e deixe seus comentários para construirmos juntos um melhor para o nosso Brasil.
Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até semana que vem, Lideranças do Brasil.